7 da noite em Brasília. Boa noite, esta é a BBC de Londres, em ondas curtas nas... Radio Gaga Noticias. De Radio Rumanía Internacional. Desde Radio Exterior de España. Radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí Teherán. Esta é a Rádio Nacional Brasília, Brasil. This is the Voice of America. BBC World Service. Esta es Radio Nederland. No ar, a Rádio Central de Moscou. Desde as altas montanhas da China para as regiões remotas do sul da América, o som distante de uma voz ou a música que você ouve no silêncio da noite atrasada ainda vem de um rádio. Milhões de pessoas em todo o planeta Terra ainda dependem de aparelhos de rádio pequenos, que excedem em muito os aparelhos de televisão e vastamente superam conexões com a internet para manterem-se informadas. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou sua amiga Clara Lee e quem está ao meu lado é José Medeiros da Silva, um amigo que sempre nos conta histórias interessantes sobre a viagem pelo mundo, né? Olha, Clara, é isso mesmo. Eu trabalho, mas também viajo, né? É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa e compartilhando com os amigos e as amigas ouvintes um pouco de mais sobre mais uma viagem. Dessa vez eu fui à Coreia do Sul. No último programa que nós conversamos, não no seu último programa, eu tinha dito para os ouvintes que estava planejando ir ao Tibete, né? Sim. Mas, por algumas razões, eu deixei essa viagem para fazer depois. E convidei o amigo Rafael Lima e disse, Rafael, vamos à Coreia do Sul. Rafael, ele também não pensa muito, é igual eu, e já vai. Então, nós não pensamos muito, preparamos as mochilas e fomos para a Coreia do Sul. Porque também muito longe. Não é longe, justamente. A gente, eu estou brincando um pouco. Sim, saindo de Pequim umas 3 horas, 2h30, depende do voo. É muito conveniente, não é tão caro. Então que tal começarmos com um lugar que você achou mais interessante, mais inesquecível? Tem muitos lugares, claro que eu escolhi, eu vou falar logo depois, que é Andong, que é uma vila tradicional da Coreia do Sul, uns 300 quilômetros, mais ou menos, assim, de Seul. Esse é o lugar que me marcou. Mas uma coisa que me marcou na Coreia, os lugares nos marcaram, mas foram assim, atitudes humanas. A primeira, que eu fui recebido no aeroporto por 3 coreanos. 3? 2 coreanas e um coreano que eram amigos do Rafael, que estavam estudando juntos aqui na China, né? Então, estudando lá em Changchun, e por coincidência eles estavam na Coreia do Sul, e quando nós chegamos em Seul, 3 pessoas no aeroporto, 3 jovens para nos receber. Isso foi... Alô, prosseguir, é a ordem de Houston. Enquanto isso, caros ouvintes, o módulo de comando, a Apollo 11, pilotada por Collins, a radiodifusão Televisão Belge. You are listening to the Belgian Radio and Television Overseas Service, broadcasting from Brussels. Quando foi que o senhor começou a praticar o dechismo? Bom, quando eu era um menino de uns 11, 12 anos, a minha avó me deu um aparelho velho que consegui deixar funcionar. Eu conheci as ondas curtas ainda num período em que o Brasil precisava ser integrado. E ainda continuo com a mesma visão, de que a integração de um país, mostrando a diversidade do país, tem que ser através da onda curta. À noite eu costumo ligar e ouvir rádios de alguns países, especialmente da Austrália,
e eu gosto muito ainda do ruído, do chiado, da onda curta, daquela emoção de você conseguir sintonizar a rádio, né? Às vezes num dia você pega bem, no outro nem tanto, mas quando você afina aquela sintonia, eu ainda consigo sentir essa emoção, hein? Esta é a Rádio Transmundial, Bonaire, Antilhas Holandesas. Bom dia, amigo. Você está em sintonia da sua emissora amiga, a Rádio Transmundial, operando diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas. Nossas transmissões chegam até você na frequência de 800 kHz, faixa de 375 metros, onda média, e em ondas curtas, na faixa de 31 metros. Dia, hoje é sexta-feira, 29 de maio, olha só, último dia do mês que nós estaremos aqui, né, Marcelinho Diniz? É isso aí. Agora só em junho que a gente se encontra novamente. Pois é, em Brasília agora são 7 horas e 1 minuto e está no ar o programa O Senado é Mais Brasil de hoje. O meu nome é Lúcio Rezer, eu nasci no final de 59 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E quando criança conhecia o rádio que ficava ali na sala de casa, onde passava o dia inteiro ligado na Rádio Guaíba, tocando as músicas e as notícias da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Era isso. Mas quando eu completei 8 anos, eu fui mudado de quarto e nesse quarto havia esse rádio aqui, um Philips, fabricado em 1950. Foi então que eu parei para pensar um pouco mais no que era aquela mágica. Como podia essa caixa de madeira me trazer vozes e músicas pelo ar. Foi então que eu comecei a explorar esse velho rádio. Virei uma chave, saí das ondas médias, fui para as ondas curtas. E se o rádio já era fantástico, ele ficou mais ainda. De repente eu comecei a ouvir vozes em línguas que muitas delas eu nem conhecia, não sabia que língua era, e também aqueles ruídos inexplicáveis que na minha imaginação eu ficava pensando que podiam ser até de outros planetas. Mas as minhas primeiras escutas regulares foram da Rádio Suécia, do Serviço Brasileiro da Rádio Suécia, e da BBC, Serviço Brasileiro da BBC. As duas rádios transmitiam ali, era em 25 metros, as duas ficavam lado a lado no dial. A BBC, eu me lembro bem, ela transmitia das 7 da noite até as 9h15, eram 2 horas e 15 com uma programação bem variada. E eu me lembro de algumas vezes ter escrito para o Serviço Brasileiro da BBC pedindo música, pedindo que eles me enviassem algum brinde. E foi com muita alegria que eu ouvi algumas vezes o meu nome sendo pronunciado e eu poder ouvir meu nome vindo em ondas curtas lá de Londres para o meu aparelho de rádio lá no sul do Brasil. As ondas curtas também me levavam a lugares mais distantes, como países do Oriente ou alguma ilha do Caribe. E eu ficava só imaginando como era a vida naqueles lugares. Pois as décadas foram passando, as rádios em ondas curtas foram diminuindo a sua presença, mas até hoje, principalmente quando falta luz, quando dá uma queda de energia elétrica, eu sinto que eu tenho um grande aliado num rádio de ondas curtas, a pilha, e toda a interferência de ruídos elétricos vai embora, eu posso mais uma vez sintonizar e ver que ainda há muita presença de emissões em ondas curtas e sentir aquele mesmo prazer que eu sentia quando eu tinha 8 anos de idade, quando comecei a viajar nas ondas curtas. Ainda hoje isso é possível, porque é um mergulho, é uma viagem até difícil de explicar, mas que dá muito prazer. Paul Burnett here in London with the Vintage Chart Show, in which we showcase a classic top 20 from the past. Meu primeiro contato com Ondas Curtas foi através da revista que eu, por um acaso, encontrei, que falava da Rádio Berlim, né, Alemanha,
Então eu me interessei por ondas curtas através dessa revista. Eu fiquei conhecendo um pouco da história, né? Na verdade a reportagem me convidava para que a gente pudesse estar ouvindo a Rádio Berlim Internacional. Então foi aonde eu comecei, isso foi na década de 80, mais ou menos, por volta de 1987, quando eu iniciei então a escuta, né? Comecei a me interessar pelas escutas da ondas curtas. Fomos conhecendo, eu comecei a colecionar artigos a respeito de ondas curtas e fui aprimorando. Fala Moscou. Transmitimos nas ondas de 16, 19, 25 e 31 metros. Eu visitei a União Soviética em 1987 para fazer matérias, né, como jornalista, sobre a perestroika e a glasnost, ou seja, o processo de reformas e de aumento das liberdades que estava acontecendo no governo de Mikhail Gorbachev, né, aquele líder soviético que fez grandes mudanças. Então, visitei as principais cidades, falei com muita gente e tive um bom período por lá. E nesse período todo também fui abordado pelos jornalistas da Rádio Moscou, hoje Voz da Rússia, né, que me entrevistaram sobre a União Soviética, o que é que eu achava de tudo aquilo, na visão de um jornalista estrangeiro. E essa entrevista foi transmitida em ondas curtas, inclusive eles dividiram em várias partes. Ele gravou assim um bom tempo, então ele dividiu por temas, o jornalista. E qual foi minha surpresa que, anos depois, um colega que inclusive é radialista, ele tem o hobby de gravar tudo que é transmissão em ondas curtas, e depois ele guarda algumas coisas. Ele tinha guardado essas entrevistas minhas, né? Uma das entrevistas especificamente, que eu falava sobre questão de Guerra Fria, desarmamento nuclear, um assunto desse tipo. E ele me falou que tinha esse material, eu não pude encontrá-lo na época, e agora esse ano sim, eu pude receber dele essa entrevista. É muito interessante, uma entrevista que eu fiz há quase 30 anos, né? Na cidade, no campo, no sertão, na beira do rio, no meio da mata, na beira do mar. Minha voz chegando em toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas em todo o Brasil. Estamos começando Eu de Cá, Você de Lá. Alô, Brasil. Alô, família Aparecida. Estamos aqui mais uma vez, marcando presença no seu rádio. Acertando o seu conosco, agora são 10 horas e 37 minutos. Então ainda em algumas partes do país, você ainda não tem internet nem lenta, como nós temos em alguns momentos. Não tem. Então a necessidade sim de uma emissora em ondas curtas para poder levar essa linguagem, a locução, a voz, a língua portuguesa. Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é a Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, através de sua estação retransmissora em Bonaire, Antilhas Holandesas. Transmitimos em 19 metros, frequência de 15.425 kHz, com antenas dirigidas para o leste brasileiro. Às 20 horas e 45 minutos, hora de Brasília, transmitiremos para todo o Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Internacional da China. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2014. Eu sou José Medeiros da Silva, com você diretamente de Pequim. O trabalho do ensino da língua chinesa começou no Chile 8 anos atrás. Durante este período, sob a cooperação entre o Gabinete Nacional para a Divulgação da Língua Chinesa... Onda curta para mim foi uma escola. Comecei a ouvir, eu tinha 15 anos, eu era muito novo. Foi na onda curta que eu pratiquei idiomas, que eu consegui escutar e entender inglês. Foi na onda curta que eu aprendi espanhol sem precisar de escola. Foi na onda curta que eu aprendi como funciona a política e economia internacional. Foi uma segunda escola. Para difusão de notícias e conhecimento,
A onda curta hoje continua tendo a mesma importância nos lugares do mundo que estão além da barreira digital. Como, por exemplo, na África, onde o alcance da internet é muito pequeno, a onda curta que consegue chegar. Olá pessoal, Maria Costa Pinto com vocês para mais um Frequência DX através das ondas curtas da BBC de Londres. Lá está, Apolo 11, a caminho da Lua, primeira viagem interplanetária. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Thank you.